No início de 2024 aconteceu uma das notícias mais inesperadas da Fórmula 1, de que o Lewis Hamilton iria trocar então a Mercedes pela Ferrari. E foi um verdadeiro choque para todo mundo, não só para os fãs, tanto do Hamilton quanto da Mercedes, mas para todo mundo que assiste Fórmula 1, porque afinal de contas o Hamilton tinha construído uma dinastia com a Mercedes, acumulando várias vitórias, 6 títulos mundiais, uma relação que parecia inabalável. E esse anúncio, feito antes mesmo da temporada começar, trouxe um clima de tensão nos bastidores. Pode até não parecer, mas essa é a mesma situação de você chegar para o seu chefe, por exemplo, e falar que você vai trocar para uma empresa concorrente, mas você vai continuar trabalhando na atual por mais um ano. Fica esse clima estranho lá dentro. Por mais que você seja um ótimo funcionário e faça o seu trabalho direito, vai sempre ficar com aquela dúvida, aquele pontinho de interrogação do que você não vai levar daqui para lá e se você vai ter os mesmos privilégios ao longo desse ano. E a primeira conversa do Hamilton com o Toto Wolff para falar sobre isso ficou marcada por um clima desconfortável, como o próprio piloto disse isso. Ele falou que foi meio desconfortável, para não dizer o mínimo. E não é difícil de entender o porquê, porque a relação entre os dois sempre foi construída nessa confiança e principalmente numa amizade que tinha entre o Wolff e o Hamilton. E essa decisão, querendo ou não, coloca uma barreira logo no início, principalmente na relação profissional dos dois. E isso tornou mais difícil ainda o trabalho do Toto de gerir a equipe. Ele, que é conhecido por ser um cara muito mental, muito estrategista, fica agora com essa situação que o seu melhor piloto vai te trocar pela rival, o que você pode passar para ele, o que você não vai, e como trabalhar isso ao longo da temporada. E o Hamilton também chegou a deixar claro que isso não afetou só a relação dele com o Toto Wolff, mas também com toda a equipe. De novo, não que ele tenha perdido a amizade ou respeito que ele tinha com os companheiros de equipe e com o chefe, mas sim a questão do profissional, de que fica aquele clima estranho do que você pode e o que você não pode falar, e que essa harmonia que ele tinha com os engenheiros, com os mecânicos que se entendiam depois de tantos anos trabalhando juntos, parecia que não estava mais na mesma sintonia. Foi um ano diferente de tudo que ele já viveu. Isso fez o próprio Hamilton declarar que 2024 não foi a sua melhor versão como piloto. Ele teve várias dificuldades para lidar com frustrações e por vezes deixou isso transparecer dentro e fora das pistas. Porque para um competidor no nível dele, que sempre foi sinônimo de topo, de resiliência, de foco, esse foi um ano de vários altos e baixos emocionais. E apesar de você ver que as faíscas de brilhantismo ainda estavam lá, como a gente viu em GPs como o de Las Vegas, o clima tenso ali da despedida afetou muito a questão do piloto. Isso marcou um capítulo, principalmente essa parte final da temporada, cheio de desafios, mas também de reflexões sobre o legado que o Hamilton e a Mercedes construíram juntos. Então, como eu falei, a temporada de 2024 foi meio que uma montanha-russa pro Hamilton e a Mercedes, infelizmente com mais descidas do que subidas. Depois de vários anos dominando a Fórmula 1, nesse novo regulamento que entrou em 2022, a Mercedes não conseguiu se encontrar, não conseguiu fazer um carro tão competitivo como faziam antes. E pro Hamilton, que é o piloto que tá acostumado a disputar, tá sempre na ponta, tá sempre vencendo, isso foi um golpe duro. E ele ainda deu esse voto de confiança na equipe na temporada de 2023, e mais uma vez a Mercedes não conseguiu entregar um carro que parecia promissor a longo prazo. E ao longo da pré-temporada de 2024, o projeto que eles mostraram para ele também não convenceu. Nesses últimos 3 anos, a Mercedes realmente teve poucos raros momentos de brilho em pistas específicas, como foi o GP do Brasil de 2022, ou algumas outras pistas como Bélgica nesse ano e próprio GP de Las Vegas, que o Hamilton fez a melhor corrida dele nesses últimos tempos. Os GPs de Las Vegas e Inglaterra, para mim, foram os que mais se aproximaram do Hamilton que a gente tá acostumado a ver dominar a categoria. Só que mesmo assim eles não foram suficientes para apagar a dificuldade que foi todo o resto da temporada. Foi só uma gota de alegria num oceano de frustração, porque no geral a Mercedes não conseguia nem de perto competir com as suas principais rivais, no começo a Red Bull, mas hoje tanto a Ferrari quanto a McLaren. E o auge de toda essa frustração veio na reta final agora da temporada, especialmente no GP do Brasil. Depois de um final de semana desastroso, o Hamilton chegou até a desabafar que gostaria de simplesmente abandonar a temporada ali mesmo. E é raro a gente ver um piloto no nível do Hamilton, conhecido exatamente por essa resiliência de nunca desistir de um campeonato, como a gente já viu no passado, expressar esse nível de descontentamento. Isso mostra o quanto essa temporada e o quanto a relação fragmentada nos bastidores da Mercedes afetou seu estado emocional. E para piorar tudo isso, esse GP em Abu Dhabi não vale basicamente nada para Mercedes. A posição deles no campeonato de construtores já está praticamente definida e pouco muda, apenas em situações muito específicas no campeonato de pilotos. Então fica difícil, considerando tudo que se acumulou nessa temporada, você ainda tentar encontrar motivação para essa última corrida. Para o Hamilton, cada volta que passava era só um lembrete de que ele ainda estava longe do fim de 2024. Só que apesar de todas essas frustrações, uma coisa ficou muito clara: a relação entre o Hamilton e a Mercedes vai muito além dos resultados da pista. Mesmo em meio a esse ano cheio de tensões,
Todos os lados demonstraram um comprometimento admirável em encerrar essa parceria da forma certa. O Hamilton poderia muito bem ter largado tudo isso, mas ele sabia que não dava para simplesmente ignorar tudo que ele e a Mercedes construíram ao longo dos anos. Todas as 245 corridas, 84 vitórias, 153 pódios e 14 títulos mundiais somados. E não só números, porque a gente esquece que ali dentro são seres humanos, então todas as conexões que ele fez lá dentro, todo o respeito, toda a amizade que ele construiu com toda a equipe. Esse é um legado que fica maior do que qualquer estatística. Então abandonar a temporada só porque o último capítulo dessa história não saiu como esperado é jogar todo o legado que ele construiu lá dentro fora. Em vários momentos o Hamilton deixou claro que oscilou nessa decisão e que foi difícil manter o foco na questão do legado e não se deixar consumir só pelas frustrações. Por mais que ele quisesse encerrar essa história com um final digno, o peso do carro pouco competitivo e o desgaste emocional interno tornaram tudo isso mais complicado. Isso era um equilíbrio muito frágil de honrar o passado e sobreviver ao presente. Só que mesmo assim ele fez questão de relembrar todos os momentos que realmente importaram lá dentro. É mais do que as corridas, é sobre as pessoas, sobre passar por altos e baixos juntos, casamentos, divórcios, doenças, perdas. Você vive tudo isso com essas pessoas, é uma conexão única. E essa mentalidade, essa conexão com o time foi o que manteve a relação entre o Hamilton e a Mercedes de pé até o fim. Mesmo com todos os desafios, tinha esse respeito, tinha essa admiração suficiente para garantir que a despedida fosse feita da maneira mais digna possível. Não era só sobre cruzar a linha de chegada no último GP, era sobre encerrar um capítulo histórico com a mesma grandeza que ele começou. Quando a gente pensa na Mercedes e no Hamilton, é fácil você colocar os números, as estatísticas, os títulos e as vitórias que ele conseguiu por lá. Mas pra ele, a verdadeira essência e onde ele encontrou essa força pra ficar até o final da temporada foi exatamente nas relações pessoais que ele tinha, com as amizades que ele fez, com todas as dificuldades que ele passou com aquelas pessoas ao longo dos anos. Ele não podia simplesmente pegar tudo isso e jogar fora. Quando você passa mais de uma década com as mesmas pessoas, dividindo as conquistas e os momentos difíceis, isso se torna muito maior do que só resultados esportivos. Então o Hamilton passou a enxergar essa temporada não só como um fim de contrato, mas sim como uma despedida que ele precisa honrar essas pessoas que passaram por tantos momentos com ele. E claro que a despedida em si não é perfeita, o carro desse ano não colabora e as emoções transbordam em vários momentos. Então o final acaba não sendo aquele conto de fadas que muitos imaginavam, mas mesmo com um desfecho longe do ideal, o Hamilton comentou que pra ele o importante é lembrar do que foi construído ao longo do caminho. Pra ele esse sentimento é multiplicado por todos os momentos incríveis que ele viveu com a Mercedes. Entre vitórias históricas e os momentos difíceis de baixa da equipe, é a conexão com as pessoas que realmente fica. Isso que ele vai levar consigo para a próxima fase da sua carreira. Mostrando que o maior legado de um campeão nem sempre tá nas vitórias, nos troféus e nos títulos, mas nas histórias que ele compartilha com aqueles ao seu redor. Mas aí tá um pouco sobre a despedida do Hamilton e a Mercedes. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E também como uma forma de agradecimento por você estar patrocinando o clube, o seu nome aparece aqui no final do vídeo. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.